Vamos tratar de mais uma eliminação colorada, né? Parece que já virou. Parece não, já virou rotina, né? Vamos lá. Antes eu quero te pedir novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho. E olha aqui na descrição que eu vou deixar aqui o Instagram e o Facebook do canal. Se tu curte Instagram, né, de futebol, acompanha por lá. Cara, eu vou passar a escalação do Inter. Ó. O Inter foi escalado com Antony Bustos, Fernando Vitão, Robert Renan, Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Ener Valencia e Wesley, né? Hoje estava na beira do campo o treinador da base, né? Pablo Fernandes. Antony, o Bustos, o Fernando Vitão, Robert Renan, o Rômulo, Bruno Gomes, o Alan Patrick, o Valencia e o Wesley. Dá pra dizer que é esse o time titular, né? Era o que o Inter tinha pra pôr. Podia ter começado com o Wanderson, talvez, né? Enfim. Mas no mais não teve nenhuma novidade, nada de mudança. Né? Cara, tem coisas que só acontecem com o Inter, né? Que coisa inacreditável. Primeiro, é óbvio que isso não tá no controle de ninguém, nem do Inter, nem de quem quer que seja. Nenhum humano, pelo menos, tem o controle do tempo. Neblina na serra e eu via na entrevista, né, do que o pessoal da Amazon Prime Video fez durante a transmissão, que o pessoal de lá mesmo, de Juventude, tanto torcedores, né, teve até um maqueiro, né, maqueiro do Juventude falou pra Amazon, muita gente boa o cara parece ser, que estão acostumados com isso que já estão acostumados com isso, que é uma coisa normal na serra, essa serração, a gente fala aqui no sul, ou essa neblina, né? Mas uma neblina, uma cerração que fez o jogo demorar por 1 hora, mais, porque o jogo estava marcado para 4 e começou 5h10, eu acho, 5h15. E aquela dúvida, né? Vai ter jogo, não vai ter jogo? De meia em meia hora. E aí os primeiros minutos do jogo foram bem difíceis. Eu não sei se foi difícil para quem estava jogando. Passou 10 minutos da partida e parecia que não ia dar mais para ter jogo, né? Porque parecia que tinha voltado toda a serração, neblina. E só depois que o árbitro pôde, aí alinhou, mas até o fim do primeiro tempo, pelo menos, foi difícil de ver até o jogo. A transmissão da Amazon Prime, que é a detentora das imagens aqui no Brasil, a detentora das imagens do jogo de hoje, eles transmitiram com uma câmera meio que de dentro do campo, não aquela câmera tradicional do alto. Teve que ser, porque estava complicado, né, de enxergar, a gente não conseguia enxergar. Eu não sei até que ponto isso pode afetar, mas pode ser sim, esses contextos, né, que atrasam um pouco as coisas. Mas é claro que eu não vou falar principalmente sobre isso, porque eu não sou o cara do tempo, não entendo, não sou expert em temperaturas, e aqui eu estou para analisar o internacional e não a temperatura. Também não vou falar muito, mas coisas que acontecem assim, cara, que coisa inacreditável. Invadiu o campo no torcedor, e aí parece que era pra bater no Valência. Alan Ruschel meio que parou o torcedor, acabou sendo expulso. Enfim, então coisas que incríveis, né, que acontecem, inacreditável. Então foi uma noite muito movimentada, uma noite muito muito puxada. Nos últimos minutos do jogo, o Vitão tomou uma expulsão completamente que não precisava, Vitão. Do jeito que foi. No momento em que o Inter tinha que fazer um gol para mandar pelo menos pros pênaltis. O Valência também podia ter sido expulso, sabe? 2 pênaltis perdidos. Foi um jogo muito também, depois do fim do jogo, o Juventude conseguiu, né, segurar jogo, briga ali entre os jogadores, estresse em campo, tanto que resultou a expulsão do Vitão. Foi um jogo difícil, né, cara? Foi um jogo completamente difícil, tordoado. Nossa, olha, foi assim, muito puxado. Foi muito puxado. Não foi o tipo de jogo que a gente gosta de ver. Eu acho que nenhum torcedor colorado gostou de ver essa partida. Não foi uma partida boa de se olhar. Muito difícil cobrar qualquer coisa tática do Inter hoje, até porque o Inter estava, entre aspas, sem técnico, né? Eu acho que hoje era muito mais esperar na parte da raça, do vamos, do que qualquer desenhos táticos, né? Isso vai ser mais cobrado depois que o novo técnico chegar. Eu entendo que algumas coisas ficam de herança, entre aspas, do Kudê, talvez, né? Talvez a saída de um técnico, o atraso na temporada, beleza. Mas eu não posso ignorar, porque o Kudê tinha erros, vários,
Tinha culpa? Tinha. Né? Talvez com ele não ia ter sido nada diferente hoje. Né? O Kudê tinha batido no teto, não ia tirar mais nada. Mas também acho que existem outros culpados. Há uma lista de culpados. O Internacional hoje teve predomínio na área de juventude, teve bola na área de juventude, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Era o time propositivo, era o time que atacava, mas perdia muitos gols. Pecava demais na hora da finalização. Demais. Não foi certeiro, não foi efetivo. Tanto que o Juventude na primeira oportunidade, gol. E talvez se o Juventude chutasse um pouco a mais para gols, seriam gols. E não é nenhuma crítica a Antony, mas, sabe, é a pontaria do Inter muito, muito complicado. E aí, cara, às vezes parece que o time tá sem vontade, né? Parece que o time tá sem vontade. O Alan Patrick chuta o pênalti daquele jeito, não pode enfeitar daquele jeito. O Valência erra o pênalti daquele jeito, eu sei que teve. Cobrou de novo. Por que quando cobrou de novo ele chutou com vontade? E na primeira não? Sabe, essas coisas eu não entendo. E aí, enfim, 1-1 parecia hoje deu tudo errado pra não acontecer. Perdeu a mão, né? Vamos lá, vamos ter que recuperar. E o Inter, o lamentável, o Inter cai da Copa do Brasil. O Internacional tá fora da Copa do Brasil, que é uma competição que poderia... A competição que o Inter mais tem chance de ganhar é o Gauchão, né? Porque mas caiu, né? Caiu. Fora o Gauchão que o Inter já perdeu, a outra que o Inter mais tem chance de ganhar, na minha opinião, seria a Sul-Americana, né? Mas além da Sul-Americana, a Copa do Brasil sempre. Sempre que o Inter tá na Libertadores, eu acho que depois do Gauchão, a que o Inter mais tem chances de ganhar é a Copa do Brasil. Não tô tirando a dificuldade da Copa do Brasil, mas é porque são jogos de mata-mata, né? Tu passou uma fase, tu já tá nas oitavas. Passou, já tá nas quartas, sabe? Se focar mesmo ali, tu faz daqui um pouco um tiro curto ali, vai com tudo, quando vê pode chegar numa final, né? Então, o Inter... Só que pro Inter, desde, olha, nos últimos anos, é eliminação pro América, é eliminação pro Vitória da Bahia, é eliminação pro Globo, sabe? No ano passado foi pro América de novo, né? Com o Mano. Então, são eliminações. Eliminações. E o grande problema é que não são eliminações... Eu falei só a Copa do Brasil, mas eu poderia citar Melgar, Olímpia, mas eu vou ficar só na Copa do Brasil porque foi a de hoje. São fiascos, né? Não são eliminações. São com requintes de crueldade. Porque a gente achava que dava até pra ganhar hoje. De repente os jogadores iam pegar, iam pra cima. Mas é com requintes de crueldade. É com pênalti perdido. É com outro pênalti perdido. É com expulsão. É com coisas desnecessárias. Sabe? É com atraso, não sei. É com atrasos. Sabe? Com chances de ganhar e desperdiçadas. Sabe? Parece que se tu fosse um pouco melhor, dava pelo menos pra ter ido pros pênaltis. Entendeu? Então, é sempre crueldade. É sempre com essa maneira. Parabéns à Juventude. Que, principalmente no primeiro jogo. Eu acho que foi no primeiro jogo a classificação, né? O Inter perde no Beira-Rio. Deu um nó no Inter. Deu um show no Inter. Não só no Inter, no Grêmio também, lá no Brasileirão. Porque o Juventude vem bem com o Roger. Então há uma hierarquia. Uma direção que tem tomado erros importantes nos últimos anos. Uma direção que vem tomando erros importantes nos últimos anos. Mas que agora tem a chance de acertar. A caneta está nas mãos do Barcelos. É a chance de acertar. O técnico ainda não veio. Tem ainda a chance de acertar. Além da direção, com seus diversos erros, jogadores, né? E os jogadores eles podem dar muito mais do que estão rendendo. Porque não se acertavam com o Kudê. Porque o Kudê não conseguia gerir bem. Porque não sei o que. Beleza. Mas a pontaria não era culpa do Kudê. Os erros não foram culpa do Kudê. Os erros de chute. Hoje, o Kudê nem na beira do campo tava. Hoje que poderia ser pra eles pegar, não, vamos pra cima. Perde pênalti displicente. Na segunda batida. Quantos gols perdidos? Pra que aquela briga no fim do jogo? Aquela expulsão no fim do jogo? Então parece que os jogadores mesmo não têm vontade. Tá? O que eu acho que hoje o Inter precisava era um cara que fosse ser um líder, um técnico que fosse líder no vestiário. E que fosse respeitado pelos jogadores. Não sei até que ponto era o respeito ou não dos jogadores com o Kudê, mas precisa de um técnico que seja muito respeitado. Talvez um paizão, tipo o Abel Braga, né?
tem que apagar toda essa temporada, tá? Gauchão, o Inter já caiu, Copa do Brasil, o Inter já caiu. O Inter tem uma competição que o Inter tem muita chance, que é a Sul-Americana, tá? O Inter é melhor que o Rosário Central, e em tese é pra passar do Rosário Central. Eu tô falando em tese, porque isso nunca adiantou com o Inter ser favorito contra o teu adversário. É só tu pegar quem eliminou o Inter nos últimos anos em Copas. O Inter sempre era favorito, mas sempre caía, né? E eu não quero que se repita com o Rosário Central, apesar do roteiro parecer que vai, né? Já vai pós uma eliminação. Mas tem que apagar toda essa temporada. Na minha opinião, o Inter tinha que dar a vida pra ganhar essa Sul-Americana. Porque é um título importante. E nós não estamos em fase de querer escolher título, né? Porque, cara, Brasileirão é muito difícil. O Inter tem jogos atrasados? Ah, beleza. Mas o que me garante que vai ganhar os jogos atrasados? O Inter tá perdendo pontos bobos do Brasileirão. Os próximos jogos do Brasileirão podem ser melancólicos. De um Inter que vai ter que se levantar sobre a pressão, sabe? O Inter tá lá em 10º. O Inter tá fazendo campanha de meio de tabela, né? A gente não pode usar os jogos atrasados como um escudo dizendo que não, é só porque os jogos... Tá, mas esse empata os jogos atrasados. Flamengo disparou. O Inter não vai ser campeão brasileiro, tá? Cá entre nós, só entre nós aqui, tá? Então eu acho que tinha que focar na Sul-Americana, porque é muito difícil. Em um ano que tu contratou tanto, e contratou tão bem, e que parecia que tu tinha feito tudo diferente nos últimos anos, tu acabar perdendo de novo. Acho que a torcida joga maior que enche, né? E a torcida não vai abandonar, mas enche, né? Enche. E, de novo, uma eliminação que não são eliminações. Fiascos. Que o torcedor sofre. Não me lembro de uma vez em que o Inter foi eliminado jogando muito bem. Nossa, foi eliminado porque perdeu, mas que jogo foi esse? Foi, sei lá, contra um Flamengo, contra um Palmeiras, porque de fato os caras eram melhores, mas estamos orgulhosos porque o Inter foi muito bem e fez uma campanha boa. Não me lembro de quando isso aconteceu, tá? A Libertadores foi com erros, né? A Libertadores foi com erros de entregada no jogo de ida. Então, esse é o... Sabe? Normal. Virou, infelizmente, uma rotina de todo ano, tá? É isso, pessoal. Agora é hora de repensar. É hora de repensar com calma, tá? Quando sair o novo técnico do Inter, a gente traz aqui, tá? Eu vou quem sabe amanhã mesmo, ou segunda-feira. Eu acho que até segunda já vem. Tá aí. Se é Roger, se é Diniz, não acho que vai ser o Roger, tá? Eu acho que o Roger ele é muito ético e é difícil tirar ele do Juventude assim. Não acho que vai ser o Roger, mas acho que até não é uma opção ruim. Diniz, por quê? Tá? Eu queria entender do porquê o Diniz, porque ele não tem jeito de vir agora. Cara, o estilo de jogo do Diniz é um estilo de paciência. Eu não sei se é isso que o Inter precisa agora. Entendeu? Eita, olha. Mas daí qual que vai ser o outro? Luxemburgo? Um Luxemburgo da vida? Não parece. Né? Não me parece, uma vez que não é o tipo de treinador que essa direção costuma trazer. Mas eu gostaria muito, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Tamo junto. Valeu. Um fim de semana abençoado e protegido por Deus a todos. Qualquer coisa, se o treinador for anunciado nesse domingo, né, a gente pode trazer aqui um vídeo. Mas eu ainda quero na semana trazer um vídeo com mais calma. Ou até amanhã se fosse anunciado cedo. Mas fazer um vídeo com calma, assim. Por onde ele passou esses números, tá?